Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor, santificados, purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Mais um vídeo em graça. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Márcio, aqui do Ministério Essência da Graça, na cidade de Tiradentes, um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Para quem já me conhece, deve estar surpreso aí, porque eu adotei o modelito do tio Chico da família Adams. São Paulo aqui está fazendo um calor absurdo e eu estou de férias e resolvi passar navalha na cabeça. Graças a Deus, porque Deus ele me ama com cabelo, sem cabelo. Deus ele está atento ao meu coração e ao seu coração também. Amados, nesse vídeo eu quero fazer para você uma pergunta que eu tenho certeza que você já sabe da resposta, porque você é um filho de Deus e está atento àquilo que a palavra de Deus fala. Mas qual era a religião de Cristo? Pergunta fácil, resposta mais fácil ainda, né? Mais fácil essa resposta do que qualquer coisa. Irmãos, nós sabemos que Cristo ele não tinha religião alguma. Pelo contrário, o Senhor ele condenava a religiosidade. O Senhor ele chamava os escribas, os fariseus de hipócritas, de malditos, porque eram um povo que massacrava, que assolava, que escravizava as pessoas, né, para o seu bel prazer. E isso não está diferente nos dias de hoje, né? Existem aí milhares de religiões espalhadas, se não milhões pelo mundo. Só a Índia cria aí milhares de religiões, de deuses todos os anos, né? E devem existir milhões de religiões aí espalhadas pelo mundo. Mas Deus, ele não quer religião alguma. Deus, ele nos chamou não para viver debaixo de religiosidade, mas para viver praticando o amor. E algumas coisas me chamaram muita atenção aí na mídia, e eu procurei fazer uma pesquisa rápida na internet, em alguns institutos de pesquisa, e fiquei muito pasmo, né? Muito pasmado aí, e eu gostaria de compartilhar com você, para que você entenda, você que faz parte aí de algum ministério, eu também faço parte, mas Deus não nos chamou para enriquecer ministérios, Deus não nos chamou para colocar ali mármore, para colocar ornamentos dentro desses lugares. Deus nos chamou para praticar o amor. Se você faz parte de um lugar desse, se você faz parte de um lugar onde te cobram o dízimo, dízimo que na verdade não existe mais na graça, você está tremendamente errado, irmão. Saia em nome do Senhor Jesus deste aprisionamento e pegue toda esta doação, toda esta oferta que você tem aí oferecido, achando que está oferecendo a Deus, e ofereça verdadeiramente àqueles que necessitam. É claro, todo ministério, todo lugar tem aí as suas despesas, como água, como luz, mas este lugar não é a igreja. A igreja de Cristo é você. Você é o templo de Deus, eu já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores, o templo onde habita o Espírito Santo. Este lugar que você frequenta é um lugar onde as igrejas se reúnem. E deve ser um lugar onde deve orientar as igrejas a praticar o amor. Não é um lugar para enriquecer, não é um lugar para ostentar, não é um lugar onde deve competir com outros. Agora minha igreja é maior do que a outra, tem tantos lugares. Não é nada disso. Deve ser um lugar onde exala amor, um lugar onde a assistência social deve ser muito presente, um lugar onde o olhar ao próximo deve ser muito presente, um lugar onde verdadeiramente aqueles que estão necessitados encontram abrigo, encontram o amor de Cristo. Se neste lugar que você frequenta tem mais preocupação com ostentação, com ornamento, com paredes, com a beleza material, infelizmente este lugar não tem honrado a Deus. Por que eu digo isso? Irmãos,
A cidade Tiradentes, que é o bairro onde o Ministério Essência da Graça se localiza, é o maior conjunto habitacional da América Latina. É uma coab, ou seja, um conjunto habitacional onde muitas pessoas moram ali, mas trabalham muito distante dos seus empregos. É um bairro dormitório. Hoje nem tanto, porque a cidade Tiradentes cresceu muito, mas muito mesmo. Então existem muitos empreendimentos, pequenos empresários dentro da cidade Tiradentes, né? Então muita gente trabalha dentro da cidade Tiradentes. Mas hoje, pela pesquisa, 220 mil pessoas moram na cidade Tiradentes. Isso é maior do que muita cidade no nosso Brasil, muito maior. Mas, pelas pesquisas, hoje no Brasil tem 222 mil pessoas que moram na rua. Ou seja, é como se toda a cidade Tiradentes, todo o bairro de cidade Tiradentes morasse na rua, não tivesse aonde morar. E isso é muito alarmante. E nós, como filhos de Deus, nós sabemos que o poder público tem grande responsabilidade por pessoas morarem na rua, mas nós não podemos só cobrar do poder público. Nós, como Igreja de Cristo, também precisamos fazer algo. Precisamos, esses lugares onde as pessoas aí se denominam igreja, também precisam fazer algo. Imagina se todo o dinheiro que se gasta dentro desses lugares para criar templos fenomenais aí fosse para ajudar alguém, fosse para poder destilar o amor de Cristo, que é a verdadeira religião. Já respondendo a pergunta qual era a religião de Cristo, a religião de Cristo era o amor. É o amor, a prática do amor. E o amor ele não pode ser só em palavras, o amor ele tem que ser em atitudes. 222 mil pessoas hoje moram na rua no Brasil. Quase 40 milhões de pessoas vivem na extrema miséria, na extrema pobreza, não têm uma renda própria. Vivem às custas aí de planos de assistência social do governo. 34 mil crianças e adolescentes vivem em orfanatos, à espera de um lar, à espera de uma adoção. 13,5 milhões de pessoas estão desempregadas. Olha, irmãos, o estado que está o nosso país. 13,5 milhões de desempregados. Isso aqui não conta, esse número não conta aí as pessoas que trabalham informalmente, como um pedreiro, que estão fazendo bico, né? Um ajudante de pedreiro, uma manicure, uma diarista, não está incluído aqui 13,5 milhões de pessoas desempregadas. E o que nós vamos fazer com isso? Nós, como filhos de Deus, sabemos que Deus não nos colocou aqui na terra à toa. Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito é verdadeiramente servirmos ao outro. Isto é o que Deus nos chamou. Este é o propósito que Deus tem em nossas vidas. Amá-lo acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas que toda a lei, 613 leis que Deus deu a Moisés, se cumpre em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu convido você a fazer uma reflexão e olhar para esta instituição a qual você faz parte e procurar enxergar se ela realmente tem amado o próximo como a si mesma, ou se simplesmente tem olhado para as ofertas, os dízimos, como uma forma de renda, uma forma de crescimento material. Se for isso, corra daí, porque este lugar não tem honrado ao Senhor. Eu vejo aí muitos lugares, né, se denominado igreja, lugares lindos, lugares maravilhosos aí, externamente, vamos dizer assim, né, materialmente, mas que dentro, verdadeiramente assim, não possui o amor de Deus. As igrejas hoje, denominações, né, porque igreja, volto a dizer, somos nós,
precisam olhar mais para essas pessoas que estão vivendo em extrema pobreza, que vivem na rua, fazer projetos sociais, estender a mão ao próximo e chamar a sua membresia, os seus membros a participarem, porque este é o verdadeiro chamado. Palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós que vivemos em graça sabemos que Tiago não conheceu a graça de Deus, mas mesmo ali vivendo debaixo da lei judaica, Tiago deixou algo muito claro, que Deus ele não queria religião, mas ele queria o amor ao próximo. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião que Deus se agrada. Visitar os órfãos e as viúvas e se guardar da corrupção, ou seja, guardar a minha vida, guardar o templo de Deus das obras da carne. Então, meu amado irmão, se você faz parte de alguma instituição onde esta instituição tem olhado mais para o crescimento material do que as obras sociais, fuja daí. Se não tem olhado para aqueles que estão em necessidade, para aquela família que está vivendo aí momentos de assolação, principalmente por conta aí dessa pandemia que fez com que milhões de pessoas perdessem os empregos, restaurantes, bares que empregam muita gente também falindo por conta de estarem fechados, fuja deste lugar, porque este lugar não tem feito a vontade de Deus, que é amar o próximo. Isaías 58 é uma palavra maravilhosa que fala também sobre o verdadeiro jejum que Deus quer. E o verdadeiro jejum não é essa abstenção de alimento que o sistema religioso te ensina. Isaías 58:7 fala: porventura não é também, ou seja, não é este o verdadeiro jejum que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. Então, não fechemos os olhos para a necessidade do nosso próximo. Pelo contrário, que nós, neste momento, venhamos a ter um amor cada vez maior por essas vidas, porque é um momento de extrema angústia que muitos têm vivido nos dias de hoje. E para finalizar, 1 João 3, 17 e 18, fala: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Meu amado irmão, Deus não condena as suas posses, a sua casa, o seu carro, de forma alguma. Pelo contrário, o que você tem são bênçãos de Deus. Mas esteja atento para aquilo que Deus tem permitido que você veja na face da terra. Aquela pessoa que você cruza o caminho dela todos os dias quando vai e volta do trabalho, aquela família que você sabe que está necessitada. Dê com uma mão sem que a outra veja, faça realmente de coração, não esperando nada em troca, e reflita sobre a instituição a qual você faz parte, se esta instituição está mais preocupada com o amor ao próximo ou com o crescimento e a beleza predial, digamos assim. Porque se for isso, o amor de Cristo então não reina neste lugar. Meu amado irmão, você que gostou desse vídeo, que gosta dos nossos vídeos, inscreva-se aí no nosso canal. Eu já quero agradecer a todos os inscritos. Ative o sininho das notificações, dê um like, dê um joinha para que os algoritmos aí do YouTube, né? Hoje se fala muito de algoritmos, possa sugerir também nossos vídeos a muitas pessoas. Um forte abraço e que a graça de Deus seja cada vez mais abundante sobre a sua vida e família.